Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos meditar dos versículos 36 ao 46. Pensar sobre o cálice e a obediência. Vamos ler todos juntos, então acompanhe aí comigo na sua Bíblia. E depois mantenha a sua Bíblia aberta, tá? A gente gosta de expor aqui, e eu gosto que você vá lendo o texto enquanto a gente medita, enquanto a gente reflete aqui sobre esse texto. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, estamos diante da Tua palavra, Pai, essa palavra que é rica, que é poderosa, e nós queremos nos submeter a ela, nos submeter a Ti, e reconhecer que se não for pela atuação do Teu Espírito Santo, nós não poderemos aprender nada, não seremos iluminados. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco aqui nessa noite, abra o nosso entendimento, e aplica a Tua mensagem nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós temos na nossa Bíblia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos de dizer que é um Evangelho só, contado por 4 evangelistas, porque Evangelho significa a boa nova, a boa notícia. Uma boa notícia qual que é? Que Jesus Cristo veio ao nosso mundo, viveu aqui, morreu por nós e nos oferece a sua salvação. Essa é a boa notícia. E esse evangelho é contado então por 4 evangelistas diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um contribuindo ali com o seu ponto de vista, com aquilo que o Espírito Santo quis que eles contribuíssem, que eles vissem ali sobre o evangelho. Mas é o mesmo evangelho. Agora, o interessante é que nós podemos notar que existem 4 evangelistas aqui contando as histórias de Jesus, e 3 desses resolveram contar essa mesma passagem que nós estamos meditando aqui nessa noite. João, ele vai citar também que Jesus esteve nesse lugar, mas ele não vai enfatizar exatamente o que aconteceu ali. Mas tanto Mateus, Marcos e Lucas fazem questão de mostrar que Jesus esteve ali orando nesse jardim do Getsêmani, na véspera ali da sua crucificação, prestes a ser preso, e enquanto ele orava, ele sofreu. Jesus sofreu ali. Ele foi orar, se retirou para então se preparar para aquilo que iria acontecer, né? Ele estava prestes a ser preso, ser julgado e ser crucificado. Foi ali para se fortalecer, mas o que nós podemos ver é que nesse processo de fortalecimento, ele também sofre muito, ele sofre bastante. E eu quero olhar aqui para esse texto
e procurar pensar no motivo, né, no porquê Jesus sofreu tanto assim nesse momento, à beira ali da sua prisão, da sua morte. E olhando para esse texto, nós podemos destacar aqui 3 informações importantes. E a primeira é que essa história revela, em primeiro lugar, a humanidade de Jesus Cristo. Algo muito importante. A humanidade de Jesus Cristo, ela é demonstrada por toda a sua vida. Em vários momentos nós podemos ver que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele era 100% Deus, mas ele foi também 100% homem. De uma forma que a gente não consegue explicar, mas nós não podemos reduzir nenhum por cento aí dessa natureza de Cristo. Tanto 100% Deus, quanto 100% homem. E como homem, nós vemos por toda a sua vida que ele tinha necessidades. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono. Ele tinha sim as necessidades. Agora, se Jesus Cristo fosse um personagem inventado, um personagem folclórico, como muitos dizem, né, que Jesus Cristo não existiu, foi apenas alguém inventado para ser um bom exemplo, eu tenho certeza que naquela época não inventariam um herói assim com fraquezas, um herói que se sentiria fraco, que se sentiria triste, né? Que se abalaria por algum tipo de situação, mas ele seria aquele que estaria sempre feliz, sempre forte, né? Como por exemplo o Super-Homem, né? O Super-Homem é de 1930, por aí assim. E você vê, né, que é um personagem criado assim que praticamente não tem fraquezas, né? O cara tem todos os superpoderes que você imagina, né? Criaram ali um baita herói, né? O Super-Homem mesmo, né? Mas Jesus Cristo, ele não é um personagem folclórico, e ele revela então a sua humanidade. Como seres humanos, todos os seres humanos têm necessidades, e Jesus Cristo teve também as suas necessidades. E uma necessidade que nós podemos ver aqui no texto também, é que Jesus Cristo, ele tinha necessidade de companhia, necessidade de ter pessoas junto com ele. Por isso ele leva os seus discípulos até esse jardim do Getsêmani. E depois ele caminha, ele para um momento, deixa os seus discípulos ali e caminha mais à frente com 3 discípulos que eram bem íntimos dele, que estavam com ele em vários outros momentos especiais, que é Pedro, Tiago e João, né? Isso aqui mostra que é uma necessidade nossa, né, de termos companhia, que Deus nos criou para vivermos em comunidade, para recebermos ajuda também de outras pessoas, para ajudarmos outras pessoas. Então é normal mesmo, né? Não é sinal também de fraqueza, ou você tem que evoluir, já que você precisa de pessoas. Não, Deus nos criou assim, para precisarmos mesmo de outras pessoas, né? E é normal nós queremos ter os nossos amigos nos momentos difíceis da nossa vida. Nós temos o nosso relacionamento com Deus, nós não devemos depender de ninguém para o nosso relacionamento com Deus melhorar e termos confiança em Deus, mas Deus também nos presenteia com amigos, com irmãos, para caminharmos juntos nos momentos difíceis. E um outro fator aqui que nós podemos ver no texto, que revela que essa humanidade de Jesus, é essa questão de ele se entristecer e se angustiar, como está aí no final do versículo 37, onde ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E o versículo 38, Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Você já se sentiu mal alguma vez por estar triste? Por ficar, né, bem mal, bem chateado, bem triste? Faz parte da nossa humanidade sentirmos tristeza. Mas, olhando aqui para a vida de Jesus, nós podemos tentar pensar aqui, o que levou Jesus a ficar tão triste assim? Foi falta de fé? Jesus deixou de ter fé? Foi porque ele sabia que ele seria traído por Judas? Ou que depois, logo mais, ele seria preso, seria julgado e seria abandonado também por todos os outros discípulos? Porque Pedro o negaria diante das pessoas? Será que Jesus estava triste assim porque ele sabia que ele iria carregar aquela cruz e ele não queria morrer? Ele estava com medo de morrer?
ou ele não queria ser odiado, ele não queria ser humilhado, ele não queria ser cuspido, ele não queria ter que carregar ali aquela cruz, caminhando por toda a cidade, até fora da cidade? Será que é porque ele estava com medo de ser açoitado, ou até mesmo de morrer numa cruz? Será que era por isso que Jesus estava com essa aflição, com essa tristeza? Com toda certeza, esses são motivos válidos, né? E podem sim ter mexido com Jesus, mas eu não creio que seria suficiente para fazer Jesus sentir essa tristeza profunda que vai até lá na alma dele. Na verdade, quando nós olhamos para a história, apenas alguns momentos depois da morte de Jesus, alguns dias, né? Algum tempo depois, alguns discípulos de Jesus chegaram a morrer também em nome de Jesus. E esses discípulos não sentiram essa angústia, eles morreram em paz, morreram crendo no Senhor Jesus, sem se desviar, né? Sem abandonar a sua fé. Nós temos o relato na Bíblia da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Lá em Atos 6, versículo 15, nos diz que enquanto Estevão estava sendo julgado, as pessoas olhavam para ele e o rosto dele parecia como o de um anjo. Ele estava em paz, ele estava pleno, ele estava sereno. Na nossa história da igreja, nós vemos vários cristãos que morreram martirizados, vários cristãos que foram perseguidos lá em Roma, foram jogados ali no Coliseu para morrerem, sendo devorados por leões, homens, mulheres, crianças, e vários relatos históricos nos dizem que eles morriam cantando, orando, sem negar a Cristo, e estavam em paz. E por que Jesus está com essa tristeza aqui nesse momento? À medida que nós vamos caminhando e prestando atenção nos detalhes que esse texto nos traz, nós podemos ter uma noção e entender por que Jesus teve essa angústia tão grande. E o texto nos revela, na sequência, não só a humanidade de Jesus, mas o preço que ele teve que pagar pela nossa salvação. O versículo 39 diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A preocupação de Jesus aqui era com o cálice que Deus estava oferecendo para ele. Agora, o grande problema é que na nossa cultura a gente acostumou a olhar para esse cálice achando que é apenas essa questão do sofrimento, do derramar o sangue, né, de Jesus morrer fisicamente ali. Ou até mesmo na nossa cultura brasileira, né, nós temos uma música muito famosa de Chico Buarque, que associa também o cálice ao cálice, né, que ele viveu ali durante o período militar aqui no nosso país, e existiu sim uma censura, e eles tiveram que se calar, e ele usou essa expressão, ele usou aqui essa oração de Jesus para fazer uma canção, e remeter então o cálice, né, do copo ali, a um cálice de sicale. Mas nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha a atrapalhar a nossa interpretação real sobre esse texto, e achar então que o cálice é só isso, né? E aí teremos então uma interpretação muito rasa desse texto. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em especial lá no Antigo Testamento, e nós olhamos para essa palavra do cálice, né, e para essa expressão, o cálice de Deus, num sentido de Deus manifestando ali o seu julgamento, nós vamos ver que isso era algo terrível. É muito mais do que morrer fisicamente. Olha só esse texto de Isaías 51, 17 e 19, onde Deus está prometendo aqui um castigo para Jerusalém, e diz assim: acorde, acorde, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento, essas duas coisas lhes sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas quem veio consolar você? Nesse primeiro momento aqui, na verdade, não é uma promessa, né? É Deus já mostrando aquilo que tinha acontecido com Jerusalém, quando Jerusalém abandonou o Senhor.
e passou a viver então uma vida na idolatria, servindo a outros deuses, buscando outros deuses, e parou de obedecer ao Senhor. Então eles foram castigados e quase destruídos completamente. O cálice do Senhor aqui então, traz essa ideia de atordoamento, de punição, de destruição, de ruína, de fome, de morte. E lá em Ezequiel também nós temos a mesma ideia. No capítulo 23, Deus fala do castigo que Ele daria ao povo, que o povo iria se embriagar com esse cálice dele, iria ficar numa tristeza, seria humilhado, zombado por todos, teria o seu corpo despedaçado e seria mutilado. Isso aqui manifesta não só uma tortura, uma punição física e emocional, mas manifesta algo muito pior ainda que isso, que é a ira de Deus caindo sobre aqueles que vão pagar o preço. A ira de Deus é muito pouco falada nos nossos dias, a gente prefere mais falar do amor, é gostoso, a gente tem poucas músicas, falando sobre, nem lembro de alguma música sobre ira de Deus, mas de amor, a gente aqui hoje mesmo nós cantamos várias, músicas sobre o amor de Deus, porque é gostoso falar do amor de Deus, de lembrar da graça, da misericórdia de Deus, e a gente fala muito pouco da ira de Deus também. Parece que algumas pessoas pensam que Deus nem tem ira, que ira é um sentimento humano. Pensar que Deus tem ira, parece que Deus vai ser controlado por uma emoção muito forte e vai perder o controle dele mesmo, do jeito que os seres humanos ficam, quando tem aquele acesso de raiva, ficam irados e perdem então o controle mental e fazem coisas que depois se arrependem. Mas a ira de Deus, ela não é assim. A ira de Deus, ela está intimamente ligada com a justiça de Deus. Se Deus ele é um Deus justo, Ele não admite a maldade, Ele não admite o pecado, e Ele pune com a sua ira. E desde que Adão pecou e o pecado entrou aqui neste mundo, a ira de Deus se voltou contra a humanidade. Mas não veio completamente, Por causa do seu amor, por causa da sua graça, Deus segura ali a sua ira, E a Bíblia diz que Deus ele não tem prazer, na verdade, na destruição do ímpio, mas Ele segura a sua ira esperando que cada ímpio se arrependa e se converta. Mas virá o dia, no fim dos tempos, em que Deus julgará a todos, e aqueles então que forem encontrados como pecadores, que os seus pecados não foram perdoados, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, serão castigados e sentenciados a experimentar a ira de Deus. E como eles vão experimentar essa ira de Deus? Vivendo longe da presença do Senhor por toda a eternidade. Vivendo longe da presença de Deus, não vão mais poder contar com nenhum tipo da graça de Deus. Ainda que nesse mundo, mesmo aqueles que não servem a Deus, mesmo aqueles que não servem a Cristo, ainda podem contar com algum tipo da graça de Deus. Eles têm o sol que nasce sobre eles todo dia, eles têm a chuva que vem, eles têm ainda alguns talentos, É o que nós chamamos da graça comum ainda. Mas aqueles que forem sentenciados a viverem eternamente longe do Senhor, não vão poder contar com nada dessa graça. E a ira de Deus virá sobre eles e não será injusta. Porque na verdade todos nós merecemos esse castigo. Todos nós merecemos, todos nós somos pecadores e não merecemos estar na presença de Deus. Mas Deus, em seu tão grande amor, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, enviou Jesus Cristo para vir nesse mundo e beber esse cálice da ira de Deus no lugar daqueles que hão de ser salvos. Então, Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo como o único homem que viveu corretamente, o único homem que não precisava beber desse cálice da ira de Deus, porque Ele foi obediente em tudo, nunca pecou, mas mesmo assim, Deus oferece para Ele beber esse cálice dessa ira.
Agora, nós acabamos de falar aqui que essa ira de Deus envolve uma separação da presença de Deus. É difícil nós imaginarmos isso, mas imagine só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo eternamente, né, desde a eternidade juntos, em um relacionamento perfeito, amoroso, e pela primeira vez na eternidade, o Filho seria afastado da manifestação da presença do seu Pai. E ele se tornaria um pecador e maldito no lugar daqueles que realmente são pecadores e malditos. E Cristo, o único que não precisava fazer isso, vai se tornar. É forte isso, mas é o que a Bíblia nos diz. Em 2 Coríntios 5, 21, que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha só. Jesus, ele sempre teve uma compreensão daquilo que iria acontecer na vida dele. E ele sempre entendeu que a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa é se separar da presença de Deus e é se tornar um inimigo de Deus. E naquele momento ele estava prestes a se tornar isso, a se tornar o próprio pecado, de uma forma imerecida. Meus irmãos, nós precisamos olhar para esse texto aqui e entender uma verdade que muitas vezes foge da nossa mente. A gente tem muito costume de associar a felicidade da nossa vida às coisas que este mundo oferece. A ter dinheiro, a conquistar coisas, a conseguir fazer viagens, a de repente ter amigos, ter uma namorada, ter um namorado, a casar, a ter filhos e a realizar sonhos. Mas olha aqui, com que Jesus estava se importando. Jesus não teve essas coisas. Jesus não teve nenhuma posse, né? Mas o que realmente levou ele a sentir uma tristeza profunda era perder o seu relacionamento ali com o Pai, perder a sua comunhão com Deus. E nesse episódio aqui do Getsêmani, quando Jesus começou a ter essa experiência e Deus fez ele começar a sentir o verdadeiro preço que ele iria pagar, ele fica profundamente abalado, profundamente entristecido. Isso foi tão forte que o evangelista Lucas relata que Jesus começa a suar gotas de sangue. A medicina hoje procura explicar isso, mesmo entendendo, né, que é uma síndrome assim, ainda muito bem esporádica, né, muito rara, mas dá o nome de hematidrose, nome complicado aqui, mas diz que é um distúrbio raro de que uma pessoa vivendo em um alto nível de estresse tem alguns vasos sanguíneos rompidos e esse sangue se mistura ao suor e sai. Um alto nível de estresse ali que Jesus estava sofrendo. Ele passou a eternidade inteira desfrutando de um relacionamento com o Pai e o Espírito, mas agora teria que ser afastado. Dali a algumas horas, Jesus estaria preso numa cruz, clamando: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, Senhor? Você já parou para pensar nisso que nós fizemos com Jesus Cristo? O que Jesus teve que enfrentar por nós. Jesus nunca teve dificuldades em abrir mão dos prazeres deste mundo, né? Como eu disse, ele não tinha posses, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. O máximo de posse que ele tinha era uma túnica, mas o que fez ele ficar mal, triste e abalado foi pensar em sair um minuto sequer da presença de Deus. Isso nos ensina muito sobre o que nós deveríamos considerar importantes nessa vida. Tem muitos que se dizem cristãos, mas estão em um relacionamento distante de Deus. Há muito tempo não sentem a manifestação da presença de Deus e nem se importam com isso. Não buscam ao Senhor em oração, em leitura da Bíblia, e estão tranquilos. Mas quando alguma coisa lá no mundo dá errado, ficam desesperados, perdem o sono, ficam ansiosos. Estamos sendo parecidos com Cristo quando agimos assim?
Mas Jesus, mesmo assim, mesmo sabendo que iria enfrentar essa ira divina, Ele enfrenta tudo isso por amor a nós, por amor a mim e a você, para que nós não precisássemos enfrentar essa ira divina. E esse sim, é o verdadeiro amor que nós podemos ver, e que nos leva a ver aqui uma terceira informação nesse texto. Revela a obediência por amor, a obediência de Cristo por amor. O texto nos diz que Jesus Cristo, Ele orou por 3 vezes. E isso aqui nos mostra então Ele revelando a sua natureza humana, pedindo que, se fosse possível, que passasse dele esse cálice, mas acima da sua natureza, acima do seu medo, acima ali da sua tristeza, está o seu amor e a sua obediência a Deus. E Ele diz: não seja como eu quero, mas sim como tu queres, faça-se a sua vontade. Jesus é o exemplo de obediência em amor. Ele enfrentou aqui o impossível por nós, suportou tamanha ira para salvar pecadores miseráveis, como eu, pecadores que não poderiam fazer nada por sua salvação. E é interessante que por toda a Bíblia nós temos várias promessas de Deus relacionadas à obediência dos homens. Deus falando assim: obedeça, faça de acordo com o que eu estou mandando, e você vai ser abençoado, e eu vou te dar vida, eu vou te prosperar, eu vou estar com você, você vai ser abençoado. Mas olha a proposta que Ele faz para Cristo. Ele diz assim: obedeça-me e eu vou te esmagar, e eu vou te esmagar com a minha ira. E mesmo assim Cristo obedeceu, e foi o único que foi amaldiçoado por ser obediente. Olha que prova de amor. E é interessante olharmos também para esse texto e vermos que eu e você estávamos representados ali, naquele jardim também. Sabe por quem? Na imagem dos discípulos ali, que em um momento tão difícil na vida de Jesus, em um momento tão crucial, os discípulos não conseguiam nem orar, não conseguiam nem vigiar, estavam ali dormindo. Nem o básico, Jesus falou: mas vocês não podem nem vigiar comigo um pouco, orar? E não conseguiam fazer nada ali, incapazes de merecer qualquer tipo de salvação, qualquer tipo de amor. Eles não mereciam, eu e você também não merecemos, mas mesmo assim Deus nos ama por causa da sua graça. Isso é a graça, um favor imerecido. A graça de Deus não olha para os nossos méritos, para aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A graça de Deus olha para os méritos de Cristo, para a obediência de Cristo. E ao olhar para a obediência de Cristo, Deus desvia a sua ira de nós. Jesus Cristo vem abrindo um guarda-chuva assim sobre nós, para que a ira de Deus então não nos alcance. E o interessante é que a Bíblia nos diz que, ao crermos em Jesus Cristo, além de não recebermos essa ira divina, nós também ganhamos algo maravilhoso. Aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Lá em João 1, versículo 12, diz que aos que creem no seu nome, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque essa ação de Jesus Cristo ao morrer por nós na cruz, não é apenas para pagar os nossos pecados, limpar a nossa dívida e pronto, vai viver como você quer. Além de pagar o preço da nossa dívida, Ele nos traz para uma nova vida, nos dá um novo nome, nos dá uma nova posição, nos dá um lugar de honra, e agora nós somos vistos como justos diante de Deus. Para a gente tentar simbolizar um pouco, imagine um homem que foi preso, imagine que ele cometeu um crime terrível, e saiu em todos os jornais, está a população inteira odiando esse homem, e esse homem está lá preso, e sem fazer nada, de repente ele recebe uma notícia, de que, você está liberto, pagaram a sua pena, você pode sair da prisão. Ah é? Posso sair? Pode. Só que mais do que sair da prisão, ao chegar lá fora,
Tem um pessoal aplaudindo ele, ovacionando ele, coloca uma medalha nele, e as pessoas querem tirar foto com ele e tudo mais. Imagina isso. É maluco, né? Mas é isso que Deus faz conosco. No versículo que nós lemos anteriormente, aqui, diz que Deus tornou Jesus pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, por causa desse sacrifício de Cristo, a gente ganha ainda o título de justos. Quem somos nós para ganhar esse título? Nós somos feitos justiça de Deus. E esse amor de Cristo fez ele ser obediente até o fim. Por mais reais que tenham sido as suas dores, por mais agoniantes que foram essas dores, o amor dele é fora de compreensão. E ele abre mão até do seu relacionamento com o Pai, para se tornar pecador, para nos comprar como povo seu. Então Jesus, ele é muito mais do que um simples exemplo, né? Alguns falam assim, Jesus foi um bom exemplo para nós, um homem bom que viveu aqui nessa terra, né? E que deve ser seguido, né? Nós devemos olhar então para o exemplo dele. Não, ele é muito mais do que um exemplo, ele é o nosso substituto. Ele enfrentou a ira de Deus no nosso lugar, para nos dar uma nova vida com ele, uma vida que começa aqui. Então eu quero te convidar a meditar nesse amor de Cristo, meditar em tudo isso que Jesus Cristo enfrentou por amor a mim e a você. A dor dele não começou ali naquela cruz, ou quando ele estava recebendo as chibatadas. O sofrimento dele já vinha desde antes, e nós podemos ver nesse episódio do Getsemane, né? Onde ele sofre, ele sabe do peso que é receber essa ira de Deus, e mesmo assim ele foi até o final, e nos amou com esse amor maravilhoso, com esse amor inexplicável.